Oi pessoal, tudo bem? Hoje a palavra para nossa reflexão é: há um tempo determinado para todas as coisas. Quem escreveu isso foi Salomão, lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, aonde ele nos deixa vários conselhos práticos sobre várias situações do nosso cotidiano, e uma delas especificamente é sobre o tempo determinado para cada propósito debaixo do céu. Quando Salomão escreve, no capítulo 3, ele fala sobre fases que acontecem na vida, de cada pessoa, e ele vai citando o tempo, de nascer, o tempo de morrer, tempo de abraçar, tempo de se apartar, tempo de perder, tempo de ganhar. E ele fala sobre várias fases, Só que Salomão também, ele aqui nos deixa um grande ensinamento, porque toda fase, ela precisa de um tempo, como nós já vimos nesse capítulo 3, mas na boa gestão desse tempo, ou seja, a boa administração, para que nós venhamos extrair um melhor aprendizado, porque cada fase ela nos ensina, ela nos prepara, ela nos fortalece, nos faz ter crescimento, nos amadurece. Só que para isso é necessário nós entendermos que nós precisamos começar do tempo do nosso cotidiano, ou seja, do tempo das nossas 24 horas, por dia, claro. Porque se nós não administrarmos esse tempo, nós não vamos extrair aquilo, que é necessário para que a gente passe pela fase. Então, a gestão do tempo é a nossa moeda de valor, é uma moeda de valor. E nós precisamos entender que muitas pessoas estão mal administrando o seu tempo. Às vezes tem pessoas que falam que não tem tempo para cuidar da vida espiritual, outras se queixam que não tem tempo para cuidar da saúde, outras se queixam que não tem tempo para cuidar do lazer ou da família. Por quê? Porque muitas vezes elas estão investindo muito tempo em uma área e estão deixando as outras desfalcadas. E nós precisamos entender que nós somos corpo, alma e espírito. Nós precisamos administrar isso durante o nosso tempo, ou seja, durante o nosso dia. Por quê? Porque senão alguma área vai ficar prejudicada. Então nós precisamos compreender que o nosso dia ele precisa ser bem administrado. E tem pessoas que têm uma facilidade de administrar, até muitas vezes ela tem uma agenda já mental, ela consegue já administrar o que ela vai fazer durante o dia. Só que tem outras que têm maior dificuldade, porque não tem um certo senso de administração ou de organização. A essas, é necessário que se coloque em uma agenda, um caderninho, e comece ali a descrever o que ela vai fazer no dia, e colocar ali por questão de prioridade, aquilo que é prioridade, aquilo que não é, para depois, é claro, e tentar fazer ao máximo aquilo que estiver ali, que ela determinou para o dia, para que ela venha começar a entender que às vezes não é falta de tempo, às vezes é falta de uma boa administração. E a nossa vida ela tem que ser administrada nas pequenas coisas. Às vezes nós queremos administrar o grande, mas não sabemos, não temos condições ainda nem de administrar o pequeno. Porque primeiro começa em nós, para depois começar em outras coisas que nos é confiado. Então, o dia ele precisa ter uma boa administração, A nossa vida precisa ser administrada em várias áreas, porque, como eu disse, nós não somos somente um corpo físico, mas nós temos uma alma e um espírito. Então, muitas vezes tem pessoas que têm investido 90% no espiritual, mas têm, na verdade, deixado o seu corpo físico prejudicado, ou seja, sem investimento. Às vezes tem pessoas que investem no corpo físico, 80%, 90%, até mesmo 100%, e esquece que tem uma vida espiritual. Tem pessoas que investem no espiritual, no físico, e esquece que tem uma vida emocional, que tem alma.
Então, veja bem, são várias coisas que precisam ser colocadas no seu devido lugar, na verdade, bem administradas, para que a gente não fique com essa área em déficit. Ou seja, muitas pessoas estão investindo no trabalho, porque Salomão aqui cita, né, no livro ainda, ele fala sobre um homem que ele observava que esse homem não tinha família, ele não tinha filhos, ele não tinha nem irmão, não tinha parente algum, e esse homem investia muito tempo no trabalho para adquirir riquezas. E Salomão, ali ele fala que esse homem era um homem tolo, né? Porque caso ele viesse a morrer, para que ele deixaria? Então, para que ele estava investindo tanto em uma coisa que não teria um retorno, que não teria nem para quem ele deixar? Então, é algo a se pensar, né? Às vezes tem pessoas que dizem assim, eu não tenho tempo de evangelizar, eu não tenho tempo de estar no evangelismo na minha congregação, né? Eu não tenho tempo de estar todos os domingos, seja lá o dia que for, evangelismo, mas você não tem muitas vezes tempo de estar ali todos os dias que esteja tendo uma atividade na sua congregação, né? Mas você, né, está no seu trabalho, você pode evangelizar também, você pode aproveitar as situações diárias para poder fazer aquilo que você disse que não tem tempo, que muitas vezes não é falta de tempo, é falta de administração, porque quando a gente quer, a gente dá um jeito, não dá desculpa. Às vezes é assim, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, porque eu acordo muito cedo para ir para o trabalho, não tenho tempo, então acorde meia hora antes, acorde 20 minutos antes, né? Acorde antecipado para você fazer aquilo que é prioridade. Então, quando a gente quer, quando nós queremos alguma coisa, a gente sempre dá um jeito de fazer. Então, muitas vezes nós colocamos desculpa para não fazer aquilo que nós sabemos que precisamos fazer, sabendo que lá na frente, né, a conta vai ser cobrada, porque essa área vai estar negativa, né? Às vezes tem pessoas que perdem tempo no aparelho celular, agora com essa questão aí de rede social, de você praticamente ter um mundo, né, diante de você, entre aspas. Pessoas passam muitas horas ali vendo coisas que não edificam, que não acrescenta, que não agrega em nada, mas não querem se dispor para poder fazer aquilo que sabe que é necessário, que vai trazer um retorno, né? Porque todo investimento, um bom investimento, ele traz retorno, mas se você fizer um mau investimento, você vai ter prejuízo. É como se você estivesse fazendo um empréstimo e você sabe que empréstimo ele cobra e cobra caro, né? Os juros são caros, são altos. Então nós precisamos entender, né, de gestão de tempo. Parece até algo, né, banal, parece até algo que não tem uma certa relevância, mas é algo que, se nós ficarmos fazendo, administrando o nosso tempo de qualquer forma, sem uma organização, sem parar para prestar atenção à área que está sendo prejudicada, que está deixando a desejar, o preço lá na frente vai ser alto, né? Os juros vai ser alto, como eu falei. Então precisamos parar, né? Analisar essa área aqui, né? Que eu preciso ter tempo. Às vezes são pais que não têm tempo para os seus filhos, para um lazer, mas tem tempo para ficar muitas vezes jogando, né? Fazendo coisas que, na verdade, a gente até entende que todo mundo tem direito de fazer aquilo que gosta, mas precisa saber se está fazendo em excesso, se não está deixando outra área sendo prejudicada. Pessoas que muitas vezes têm tempo para ir com alguém, acompanhar para ir ao médico, mas não tem tempo para ir ao médico procurar fazer um check-up, espera a enfermidade chegar para poder correr, e aí muitas vezes já é tarde. Então, assim, precisamos parar para pensar. A Bíblia, como eu já falei, é um manual de instrução para o homem. Aqui nos ensina sobre tudo o que devemos fazer e aquilo também que nós não devemos fazer. E muitas vezes a gente sente que o negócio não está fluindo, por quê? Porque está mal administrado. Então, nós somos uma empresa, vamos pensar assim, o nosso corpo é uma empresa, existem áreas que precisam ser gerenciadas, bem administradas, e não precisa, na verdade, ser formado em administração, não precisa ser graduado, né, nessa área de administração, de gestão, para entender que nós precisamos ter um equilíbrio, né? A Bíblia fala sobre equilíbrio, a vida do homem precisa estar equilibrada. Então nós precisamos parar e ver qual a área da minha vida que eu preciso investir, o que eu estou fazendo com o meu tempo, né? Eu estou investindo naquilo que vai me trazer retorno,
naquilo que vai ser bom para mim a longo prazo, ou estou investindo naquilo que é bom para mim a curto prazo, mas que lá na frente não vai ter retorno algum. Porque às vezes tem coisas que é bom a curto prazo, né? Tem muitas bobagens aí que é bom a curto prazo, mas que não traz um retorno. Então nós precisamos compreender, né, que o nosso tempo ele precisa ser bem administrado, seja na família, seja a vida espiritual, seja na saúde, seja no lazer, seja na vida pessoal, né? Nós temos várias áreas que precisamos estar constantemente analisando, né? Ver o que é necessário fazer para que nós venhamos ser bem-sucedidos, né? Bem-sucedido naquilo que nós fazemos, bem-sucedido, né? Naquilo que nós esperamos também, porque muitas vezes a falta de administração do tempo atrasa muitas coisas nas nossas vidas. A falta de administrar o tempo, porque tem coisas que o Senhor precisa fazer nas nossas vidas que não depende dele, depende de nós. E se nós não fazemos a nossa parte, né, aquilo que nós estamos esperando da parte do Senhor também fica retardado. Então nós precisamos estar nos policiando e administrando, né, o nosso tempo. Então a palavra de hoje para a nossa meditação é: o tempo é a nossa moeda, é uma moeda de valor, né? Há um tempo determinado para todas as coisas. Não coloque desculpa naquilo que você sabe que pode fazer e se organize, administre bem as áreas da sua vida, o seu dia, para que você venha a ser bem sucedido e venha a ter um retorno, né? Que vai, na verdade, agregar, que vai, na verdade, te favorecer lá na frente. Essa palavra que eu deixo para a nossa meditação hoje, que Deus te abençoe e até a próxima.